Olá, graça e paz. Quero louvar a Deus por esse privilégio e oportunidade de compartilhar a palavra de Deus com vocês neste seminário, nacional de homens, sobre liderança serva. O tema que cabe a mim é missão da igreja em tempos de pandemia. Eu quero agradecer de todo o coração o privilégio, o convite do irmão Marcos, de toda a liderança dos homens, por esta oportunidade de poder compartilhar. Sou o pastor Luciano Pereira da Silva, sou secretário-geral do CIEMAL, que é o Conselho de Igrejas Evangélicas Metodistas da América Latina e do Caribe. Resido aqui no Panamá, América Central, onde trabalho também como pastor aqui numa comunidade local e tenho desenvolvido projetos de missão, treinamentos, mobilização, conexões missionárias, apoiando a Igreja Metodista no continente a desenvolver e a crescer na visão missionária e a expandir o reino de Deus sobre a face da terra. Para mim é um grande privilégio, uma honra de poder compartilhar com vocês a palavra de Deus. Quero orar agora com cada um de vocês, pedir que o Espírito Santo venha e fale conosco através dessa palavra. Oremos. Senhor Jesus, muito obrigado por esse tempo, obrigado pela vida de cada homem. Deus, que o Senhor tem levantado nesse grande movimento do Senhor para alcançar vidas, para abençoar vidas. E nesse seminário, Pai amado, que o Senhor possa abençoar grandemente cada vida e cada também pastor, palestrante que vai estar compartilhando. Nesta hora, Espírito Santo, que o Senhor possa falar através da Tua palavra. Que a Tua palavra venha de encontro ao coração de cada um e não gere somente informação, mas gere transformação para a glória do Teu nome. Eu oro agradecido no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, como já disse, nosso tema é missão da igreja em tempos de pandemia. Os textos bíblicos que nós vamos ler, está aí o texto base, que é Atos 20, 22 a 24, 1 Coríntios 3, 10 a 14, João 12, 20 a 33 e Atos 4, 29 a 31. Muito bem. Agora, então vamos ler o texto de Atos, capítulo 20, 22 a 24. Eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas de nada faço questão, nem tenho a vida ou a minha vida preciosa ou por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Amém. Algo assim que Deus tem falado muito no meu coração e que tem sido talvez um dos grandes problemas é que muitas vezes nós temos lido a Bíblia de uma forma equivocada. As pessoas muitas vezes estão lendo a Bíblia e interpretando de uma forma contrária ao sentido próprio da palavra. Tem sido uma visão, uma leitura feita a partir de uma visão consumista, materialista, onde as pessoas estão buscando na Bíblia a satisfação pessoal, a realização pessoal, o ter coisas, o possuir coisas, o possuir e ter o sucesso. E a Bíblia muitas vezes tem sido usado como um amuleto de sorte, um livro de autoajuda, onde as pessoas buscam o sucesso, o êxito, para exibir, para ostentar, para mostrar para os outros o quanto elas são prósperas, o quanto elas são abençoadas, o quanto Deus gosta delas, o quanto Deus ama elas
e talvez ama mais do que os outros que estão passando por dificuldades. Então nós estamos interpretando a Bíblia numa visão mundana, aonde ter mais significa ser mais abençoado, aonde possuir mais coisas significa ser mais abençoado, mais próspero. Eu interpreto como um mau discipulado que tem formado pessoas com uma visão totalmente distorcida do que é verdadeiramente ser um cristão. Que não significa que nós vamos ter tudo aquilo que nós desejamos desse mundo. E que muitas vezes não vamos passar por dificuldades. Os crentes têm sido forjados numa visão muito frágil. Porque quando vem a dificuldade, ou quando vem o problema, ou quando as coisas não funcionam como um determinado líder, ou como uma determinada interpretação da palavra disse, ou vem a frustração, ou vem a decepção, ou vem a derrota, a pessoa abandona a fé. Ela abandona os caminhos do Senhor. Porque o discipulado foi construído não num fundamento sólido, não num fundamento verdadeiramente conforme o que é o Evangelho. E esse mau discipulado que eu coloco aqui são pessoas que estão se fundamentando não sobre o ouro e nem sobre a prata, mas sobre a palha. E a palha, quando o fogo vem, o fogo destrói. Mas quando é ouro e prata, o fogo purifica. Ou seja, o nosso discipulado precisa treinar as pessoas para a diversidade. E esse mau discipulado tem treinado as pessoas somente para ter aquilo que elas desejam, aquilo que elas sonham, e conquistar coisas e ter coisas. E quando as coisas não funcionam, elas se decepcionam, elas abandonam. E elas vão buscar outro lugar, outro pastor, outro líder, outra igreja que possa falar aquilo que elas querem ouvir. Então, esse é o mau discipulado. E nesse sentido, eu quero ler com vocês a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 10, que diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Olha bem, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Então, nós, muitas vezes, temos construído um discipulado e temos visto que isso tem sido uma prática, onde as pessoas têm fundamentado a vida delas na palha. E, lógico, quando vem situações de dificuldade, quando vem situações de pandemia, como nós estamos vivendo agora, muitas pessoas ficam perdidas. Abandonam a esperança. Porque não foram preparadas para a prova. Não foram preparadas para o fogo. Então é isso que Deus quer falar conosco. E é isso que eu quero trazer para vocês nesse tempo. O nosso discipulado tem que ser um discipulado cristocêntrico. O apóstolo Paulo ele tinha muito clara essa visão e nós vimos aqui no texto. Que ninguém pode colocar outro fundamento que não seja Jesus Cristo. Ele é o único fundamento. Jesus é a pedra angular, a pedra de esquina. É o fundamento de sustentação de toda a casa. Ele é a rocha pela qual nós devemos construir a casa. Assim como ele conta naquela parábola, que a casa que foi construída sobre a rocha veio a tempestade e não pôde derrubá-la. Mas a casa que estava sobre a areia veio a mesma tempestade e derrubou, e destruiu aquela casa.
Então, o nosso fundamento deve ser o próprio Jesus. Jesus é o fundamento da nossa vida. Então, Jesus deve ser o fundamento do nosso discipulado, para que nós possamos ser preparados para o dia a dia, para as lutas que nós enfrentamos. E ter Cristo como fundamento significa viver segundo o padrão que ele ensinou e seguir os passos dele. Jesus veio para mostrar a nós como é ser verdadeiramente um seguidor, um servo, um discípulo. Então, nós colocando Jesus como fundamento, nós estamos dizendo, subentende-se, que nós temos Jesus como nosso padrão. Nós temos que crescer segundo a estatura de Cristo, de varão perfeito. Então, o modelo que nós temos não é o fulano de tal, a fulana de tal, o movimento tal, a estratégia tal, o jeito do fulano de tal. O principal modelo que nós temos é Jesus Cristo. E os evangelhos são uma biografia de Jesus, onde mostra como Jesus falava, como Jesus se comportava, como Jesus andava, o que Jesus fazia, qual era a visão de Jesus, qual era o plano dele, o propósito dele. Desde a encarnação, desde nascer ali naquela família, Maria e José, desde alguns relatos ali da infância de Jesus, até as curas, os milagres, o sermão da montanha, a forma como ele lidava com os fariseus, com os judeus, o sofrimento dele, o momento que ele lavou os pés dos discípulos e falou para os discípulos que eles deveriam fazer o mesmo, que ele se coloca numa posição de escravo da casa para servir aqueles homens, inclusive o próprio Judas, que ele sabia que ia trair. Então, toda a vida, o sofrimento dele na cruz, ser desafiado a descer da cruz e não aceitar aquele desafio, continuar ali pagando o preço até o fim, morrer na cruz, entregar o Espírito para cumprir o propósito do Pai, descer até o Hades, até o inferno, para nos libertar, para nos resgatar e ressuscitar ao terceiro dia e subir aos céus e mandar o Espírito Santo sobre nós, toda a obra redentora de Jesus, todo o plano dele, toda a proposta dele, é o nosso modelo. O nosso principal modelo é Jesus. Então, nós olhamos para Paulo também e nós tomamos como exemplo, mas olhando para ele com os óculos do que nós vemos em Jesus. Então, Jesus, para nós, é o nosso principal alvo de crescimento, de direção. É o nosso padrão, é o nosso modelo principal. O apóstolo Paulo mesmo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então ele está dizendo, assim como eu tenho refletido em mim o próprio Cristo, vocês então têm que imitar a mim naquilo que eu estou imitando a Jesus. Porque Jesus é o fundamento da casa. E ninguém pode colocar outro fundamento. E o próprio apóstolo Paulo diz, se ele mesmo viesse pregando outro evangelho, que ele fosse considerado anátema. Nenhum anjo que viesse pregando outro evangelho não era para que eles aceitassem. Então, o fundamento da nossa fé, o autor e consumador da nossa fé, é Jesus. Ele é o nosso principal exemplo. Então, o discipulado tem que ser cristocêntrico. E é muito interessante ver também isso no Evangelho de João, né, o que o próprio Jesus vai falar ali. Eu vou ler com vocês esse texto. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, e rogaram-lhe, dizendo, Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe disseram a Jesus. E Jesus lhes respondeu, dizendo, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo,
que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. Quem neste mundo odeia a sua vida, guarda-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas para isto vim, a esta hora. Que maravilhoso esse texto, né? Quando Jesus está entrando em Jerusalém pela última vez antes de ir para a cruz, alguns gregos desejam vê-lo, né? E ele ali faz declarações maravilhosas sobre a obra que ele estava realizando e também sobre o discipulado, do qual nós estamos falando. Então veja que o versículo 26 está dizendo, se alguém me serve, siga-me. Né? E voltando ali no texto, então no versículo 26, se alguém me serve, siga-me. Onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Então Jesus está caminho para a cruz. Ele está disposto a ir até o fim na obra que o Pai tinha proposto para ele. Tanto é que no versículo ali no final, né, no versículo 27, diz assim, ó, agora minha alma está perturbada. E que direi eu? Salva-me desta hora? Mas para isto eu vim, a esta hora. Então Jesus ele tinha muito claro o propósito pelo qual ele estava, e que ainda que a alma dele estava perturbada, ele não estava pedindo para Deus salvar ele daquela hora e daquele momento que ele tinha que enfrentar a cruz. Porque ele tinha claro que era para ir para a cruz e dar a vida por nós, era o motivo pelo qual ele estava. Então Jesus tinha muito claro o propósito pelo qual ele estava naquele mundo, naquele momento, naquele tempo, e ele tinha muito claro qual era a visão de Deus para a vida dele e qual era o plano, e ele queria concluir o plano até o fim. Então nós, se nós queremos seguir Jesus como nosso padrão, tendo esse discipulado cristocêntrico, nós precisamos também dar a nossa vida para o mesmo propósito, que é a missão de salvar o mundo. Deus, ele estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e nos deu o ministério da reconciliação. Então nós temos o mesmo ministério, ou seja, a igreja, ela continua o ministério de Jesus. E para continuar o ministério de Jesus, nós precisamos continuar no mesmo padrão. E o padrão que Jesus coloca agora é aqueles que estão seguindo a ele devem também estar dispostos a dar a vida por ele e pela missão. É o que ele diz aí no versículo 24, né? Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. Quem neste mundo odeia a sua vida, guarda-la para a vida eterna. Então Jesus está deixando muito claro que se nós queremos segui-lo, nós não podemos querer fugir ou escapar do caminho da cruz. Aonde eu estiver, também estará aquele que me siga. Nós não podemos nos deixar levar pelos padrões desse mundo. A moda desse mundo não pode ser o nosso objetivo. Então, nós não podemos ler a palavra a partir do consumismo, a partir da visão de ostentação, do querer tudo, e de colocar que a prosperidade, a bênção, significa ter tudo aquilo que a gente quer. Porque, na verdade, se nós seguimos a Jesus, nós morremos para nós mesmos. Não somos nós que dominamos a nossa vida. Nós agora temos uma vida controlada, dominada pelo nosso Senhor. Se nós confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, então agora Ele é o nosso dono. Ele é o amo da nossa vida. Ele é aquele que tem o controle sobre nós. Não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo agora,
eu vivo pela fé naquele que me amou e se entregou por mim. Então agora eu não tenho mais uma vida, a minha vida é a vida de Deus. A vida de Cristo está em mim e eu devo ser guiado por Ele e não pela minha própria vontade. Perceba que no texto Jesus estava com a sua alma perturbada, mas ele tinha claro que ele não estava ali para agradar a alma dele, e sim agradar o que o Pai tinha determinado. Então, se nós seguimos a Jesus, nós também não podemos estar sendo guiados pelas nossas próprias vontades, pelos nossos próprios prazeres. E não colocar as nossas vontades, os nossos prazeres, as nossas conquistas pessoais, como se fosse sinal de uma bênção de Deus. Porque a bênção de Deus é poder ser obediente, fiel, é ter um caráter transformado. Ser abençoado e próspero é mais do que ter e possuir coisas. Ser abençoado e próspero é ser, e não é ter, é ser. Ser alguém que manifesta através do caráter, da vida, o bom perfume de Jesus. Que a luz de Deus brilhe em nós. E que essa luz, que essa glória se manifeste em nossa vida íntima, nossa vida pessoal, na transformação do nosso caráter. Se nós éramos pessoas iradas, né, que tínhamos mágoas, que tínhamos inveja, ódio no coração, que vivíamos uma mentira, que tínhamos uma vida de falsidade, de corrupção, que queríamos enganar as pessoas, que não éramos pais atenciosos, esposos atenciosos. Agora, se nós nascemos de novo, se nós somos agora controlados por Ele, por Jesus, Ele é o nosso Kyrios, Ele é o nosso Senhor, é o nosso dono, nós agora não mais vivemos segundo o nosso padrão. Então a nossa vida é transformada. Então, mais do que ter coisa, do que possuir, nós passamos a ser pessoas segundo o coração de Deus. Homens segundo o coração de Deus. Homens cheios da graça de Deus. Homens transformados. Homens regenerados. Com uma mentalidade e com uma prática de vida segundo Jesus. E que não se deixam levar pelas pressões do mundo. Pelas pressões que as pessoas fazem, pelas pressões da multidão. Todo mundo faz assim, mas nós não seguimos todo mundo. Nós seguimos Jesus. Lembra de Arão, quando Moisés subiu no monte para receber as tábuas da lei? O povo começou a reclamar. E Arão foi lá, então, ouvindo o povo, construir um bezerro de ouro para adorar. Deixou de ouvir a Deus e passou a ouvir o povo. E ouvindo o povo, ele desagradou a Deus e construiu um objeto de ouro para ser adorado. Quando nós deixamos de ouvir a Deus, quando nós deixamos de seguir a Jesus, de ter esse discipulado cristocêntrico, nós começamos a querer ouvir o que todo mundo está dizendo. E começamos a criar bezerros de ouro para adorar. E entramos, então, na idolatria. Deus está nos chamando para morrer para nós mesmos, para buscar a mentalidade de Jesus, ter a mente de Cristo, ter as marcas de Jesus. A glória nossa deve ser estar na cruz, como o apóstolo Paulo fala. Então, nós devemos buscar essa intimidade com o Jesus crucificado. Estou crucificado com Cristo, o apóstolo Paulo fala. Esse deve ser o nosso entendimento. E segunda coisa, o nosso discipulado deve ser do Espírito Santo. Perceba que no texto de Atos 20, 22, voltando lá no texto base, diz assim: e agora eis que ligado eu pelo Espírito vou para Jerusalém. Outra tradução desse texto, né, de Atos 20, 22, é a tradução da King James, vai dizer compelido pelo Espírito Santo, que Paulo estava sendo compelido pelo Espírito Santo. E o sentido original desta palavra é exatamente acorrentado e puxado pelo Espírito Santo. Significa que o apóstolo está totalmente controlado pelo Espírito.
que ele está totalmente dominado, guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está empurrando o apóstolo. E isso nós vamos ver em vários momentos em Atos dos Apóstolos. Nós vemos aqui, podemos ver lá em Atos 16, quando ele foi impedido pelo Espírito Santo de pregar na Ásia, na Bitínia, e o Espírito de Jesus não permitiu, e depois ele teve uma visão onde ele viu um varão macedônio dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos, e imediatamente eles foram para aquele lugar. Então você percebe que em Atos dos Apóstolos, e especialmente o apóstolo Paulo, em vários momentos o Espírito Santo está compelindo, está empurrando o apóstolo para cumprir o propósito de Deus. Paulo, ele se vê, exatamente como eu estava falando anteriormente, como um doulos do Senhor, que significa exatamente escravo. Nas traduções, nossa, toda vez no Novo Testamento, onde aparece a palavra servo, na maioria das vezes, a tradução original significa escravo, doulos no grego. Então, Paulo ele se via como alguém totalmente dominado pelo Senhor, guiado. Ele se sentia como propriedade exclusiva de Jesus. E, de fato, é isso que nós precisamos entender. Um discipulado cristocêntrico, um discipulado do Espírito Santo, é quando nós entendemos que nós não temos mais o controle sobre a nossa vida. Que o Espírito sopra onde quer, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Que agora o Espírito Santo ele sopra e ele nos conduz. Assim também como vemos no próprio Filipe, no capítulo 8 de Atos, que estava sendo guiado pelo Espírito Santo para pregar a palavra em Samaria. Depois para ir para um lugar deserto, pregar para o eunuco. E depois o Espírito arrebatou Filipe e levou ele para outro lugar. Então nós precisamos ser arrebatados pelo Espírito Santo, tomados pelo Espírito Santo, controlados pelo Espírito Santo, e não pela nossa vontade. O apóstolo está dizendo: eu estou disposto a entregar a minha vida, eu não tenho a minha vida preciosa para mim mesmo. Eu sei que me espera, como o Espírito me revela, de cidade em cidade, cadeias e tribulações. A única certeza que o apóstolo tinha eram as cadeias e as tribulações. Mas mesmo assim, ele está disposto a ir. Então ele não está disposto a agradar o próprio coração dele. Ele está disposto a completar a carreira que Deus tinha para ele. Testemunhar do Evangelho. Então, amado, um discipulado realmente que gera cristãos saudáveis e preparados para a diversidade tem que ser um discipulado do Espírito Santo, onde nós não somos controlados mais pela nossa alma. O problema é que muitas vezes nós temos sido treinados para ser guiados pela alma e não pelo Espírito Santo. Como que a gente identifica isso? Quando a gente está buscando só lugar de segurança, lugar de conforto, quando nós estamos buscando só satisfazer os nossos próprios prazeres, quando nós não estamos preparados para as pressões, perseguições do mundo mal. E muitas vezes começamos a questionar se Deus está conosco, se realmente vale a pena segui-lo, se realmente tudo aquilo que a gente está crendo é verdade. Então nós somos guiados pela nossa alma. É como aquele crente montanha-russa. Um dia está tudo bem, glória a Deus, aleluia. Quando ele tem dinheiro na conta, quando ele consegue pagar tudo, quando ele está ganhando bem, quando as coisas estão funcionando direitinho, como ele quer. Glória a Deus, Deus está comigo, Deus é o meu Senhor. Mas quando as coisas dão errado, aí então ele começa a reclamar, murmurar. Ele esquece de tudo aquilo que ele cria, de tudo aquilo que ele pensava, de tudo aquilo que ele havia lido de Deus na palavra. Então, muitas vezes nós confundimos e pensamos que Deus age segundo os nossos sentimentos. Para ser um cristão guiado pelo Espírito Santo, nós temos que entender isso. Que por mais que a nossa alma esteja perturbada, como o próprio Jesus disse lá,
E depois no Getsêmani ele vai dizer: minha alma está angustiada até a morte. Contudo, eu quero fazer a vontade do Pai. Contudo, para essa hora que eu vim, por mais que existam situações de angústias, de tristeza na nossa alma, a alegria do Espírito Santo é a nossa força. Nós não vivemos pela alegria na alma, passageira, alegria que o mundo dá por coisas, por momentos de alegria. Não, nós vivemos pela alegria do Espírito Santo. E a alegria do Espírito Santo é um fruto do Espírito, como o próprio apóstolo vai dizer lá em Gálatas 5. E esse fruto do Espírito Santo, que é a alegria, ele brota no nosso coração, ele flui de dentro do nosso coração. E nós não dependemos das circunstâncias para estar alegres. Ainda que o mundo esteja caindo lá fora, ainda que as coisas estejam ruins para o meu lado, ainda que as coisas não estejam dando certinho como eu sonhava, ainda que eu não esteja conquistando tudo o que eu gostaria, e eu sou feliz, eu sou alegre em Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Ou seja, a alegria do propósito do Senhor é a minha força. Então, a alegria minha não vem dos meus planos, porque os meus planos sim podem ser frustrados, mas os planos de Deus nunca são frustrados. Então, se eu estou nos planos do Senhor, a minha alegria ela é contínua, porque eu estou bebendo da fonte que é o próprio Deus. Eu não estou bebendo das circunstâncias, eu não estou bebendo do meu trabalho, da minha família, ou das coisas que eu tenho, ou das coisas que eu não tenho. Eu não estou bebendo das fontes desse mundo, eu estou bebendo da própria fonte do próprio Deus. Então, a minha alegria ela é contínua. E o Espírito flui do nosso interior como rios de águas vivas. Essa é a vida no Espírito. Então, se nós estamos andando guiados pela alma, nós de fato não suportamos as provações. Nós somos, como eu disse anteriormente, somos fundamentados na palha e a perseguição, a provação, a pandemia, as lutas que virão ainda adiante, destroem, apartam, tiram a alegria, o brilho daqueles que verdadeiramente estão andando guiados pela sua alma. Muito bem. A outra coisa que eu quero trabalhar com vocês é, como eu tenho falado, que esse discipulado cristocêntrico e do Espírito Santo, ele prepara cada um de nós para as adversidades. E eu gostaria de ver o exemplo com vocês de Atos 4, 29, né, onde a igreja estava passando por um momento de perseguição e eles tomam uma posição diante daquela perseguição. Olha aí o que diz. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Perceba que diante da perseguição, diante da afronta, eles não estão pedindo para que Deus tire a perseguição, eles não estão pedindo para que Deus coloque eles num lugar seguro, eles não estão querendo se esconder por temor, por medo. Eles estão buscando em Deus ousadia. Eles estão buscando em Deus autoridade para enfrentar as ameaças. Então, o povo de Deus, os homens de Deus, não podem estar querendo se esconder das adversidades. Hoje nós estamos vivendo a pandemia. Estamos todos esperando a vacina ou as vacinas que funcionem, e uma delas vai funcionar, ou várias delas vão funcionar. Esse tempo vai passar, essa tempestade vai passar, mas virão outras situações. O mundo é mau, o mundo está no maligno, o mundo é um mundo de dificuldades. Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. O mundo é um mundo de trevas, de dificuldades. E nós precisamos estar preparados
para enfrentar esse mundo mal. E nós podemos enfrentar esse mundo mal através da ousadia, da autoridade e do poder do Espírito Santo em nós. Então, nós não temos que temer ou nos escondermos. Nós temos que pedir, Deus, nos dê ousadia para continuar servindo ao Senhor, apesar das dificuldades. No meio da fornalha de fogo ardente, glorificar ao Senhor Todo-Poderoso, exaltar ao nome do Senhor, fazer a obra dele. Tem gente que fala assim, quando eu resolver todos os meus problemas, quando eu estiver bem, então eu vou servir a Deus. Mas, amado, Deus não nos chamou para servir a Ele quando tudo estiver bem. Sabe por quê? Nunca tudo vai estar dando certinho do jeito que a gente imagina. Porque tem coisas que não dependem de nós. O mundo é injusto. O mundo está dominado pelo príncipe deste mundo. Então, nós precisamos servir e nos colocar nas mãos do Senhor já. Independente de como nós estamos, de onde nós estamos, das circunstâncias que estamos enfrentando. Deus, Ele quer nos dar ousadia, Ele não quer que a gente tenha uma vida de covardia. Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Isso que eu aprendo, então, nessa palavra. Deus está nos preparando, Deus está preparando você, homem, em nome de Jesus, recebe esta palavra para enfrentar as adversidades. E eu tenho certeza absoluta que você está sendo ministrado pelo Espírito Santo. E Deus está falando com você. E talvez, quem sabe, você possa pensar, mas para ele talvez é fácil falar isso. Eu vivi muitas adversidades e vivo muitas dificuldades na minha vida pessoal e familiar e ministerial. Mas eu não tenho desistido no meio das adversidades. O segredo não é não ter dificuldades. O segredo não é não ter fracassos na nossa vida. Eu poderia passar falando aqui de vários fracassos que eu já tive. Mas o segredo é perseverar. Então Deus quer nos dar perseverança. Os vencedores não são aqueles que têm tudo o que eles querem. Não são aqueles que são realizados em tudo. Os vencedores são aqueles que perseveram. Perseverar em Deus. Perseverar na nossa confiança. Ter Jesus como âncora da nossa alma. Não olhar nem para a direita nem para a esquerda. Não deixar que as lutas nos coloquem numa situação de tristeza. Tomar posse da vida eterna. Da unção do Espírito Santo. E olhar para as dificuldades, assim como quando você lembra lá no Antigo Testamento, Josué e Caleb, quando eles viram os mesmos gigantes que os outros 10 espias, eles olharam para os gigantes e disseram, nós vamos comer eles como pão. Enquanto que os outros 10 se viram como gafanhotos diante dos gigantes. Então, como nós vemos as dificuldades? Como nós observamos os obstáculos diante de nós? Para aqueles que têm um discipulado em Jesus e guiados pelo Espírito Santo, a dificuldade, ela é pão, ela é alimento para a nossa fé. E nós nos alimentamos das dificuldades e das provações. Elas geram em nosso coração mais fé ainda. Mas se nós temos um discipulado palha, destrutível, superficial, nós vamos olhar para a dificuldade e nós vamos nos perceber como um pequeno gafanhoto a ser pisado pelo gigante. Então, Deus quer nos mudar a nossa mentalidade. Não negar as dificuldades, não negar que os gigantes estão lá. Não negar que as muralhas de Jericó estão fechadas. Em nenhum momento os textos bíblicos negam a dificuldade. Tem gente que pensa que fé é dizer assim, não, nada vai acontecer, não tem nenhum problema. O problema está aí. Fé não é negar a realidade. Fé não é negar que as coisas estão mal, que as coisas não estão indo bem. Fé é realmente reconhecer, o gigante está aí, a muralha está aí, né? As dificuldades estão aí. É difícil alcançar. Fé é ter a certeza que no meio dessas dificuldades nós temos um Deus que está conosco. Um Deus que nos ajuda.
E se nós caímos, ele estende a mão para nos levantar e falar para nós: continua, meu filho, continua. Segue adiante. Olha para o céu. Olha para a glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Nós temos que ser ensinados a viver e a passar pelo vale da sombra da morte, como o Salmo 23 fala. Que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Mas o texto não está negando que ele vai, ainda que em algum momento ele vai ter que passar pelo vale da sombra da morte. Nós estamos passando nesse momento pelo vale da sombra da morte. Estamos vendo pessoas que estão sendo ceifadas. Triste, duro, traz insegurança, medo, incertezas. Mas nós temos que aprender com a palavra. E o vale que talvez que Davi está em mente aqui no Salmo, possivelmente, era o vale dos leprosos, onde eles estavam ali esperando a morte. E Davi se coloca naquela situação de um leproso, e ele está dizendo, ainda que eu estivesse nessa situação, esperando a morte, eu não temerei mal algum, porque o meu pastor está comigo. Então, amado homem, eu quero incentivá-lo, eu quero nesta hora declarar sobre a tua vida esta palavra. Ainda que você esteja passando pelo vale da sombra da morte, Deus não te abandonou. Isso não significa que você é esquecido por Deus, porque Deus está com você e prometeu estar com você até o fim. Olha para Ele. Dele você pode conseguir, você pode buscar a fonte de esperança, de alegria no meio da circunstância. Deus é contigo. Nós temos que aprender esta mensagem e deixar que o Espírito Santo fale conosco. Concluo. O que devemos fazer em tempos de pandemia, como igreja? Igreja do Senhor. Óbvio, continuar olhando para Jesus. Não ter medo. Jesus venceu a morte. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. E a vida eterna está no Filho de Deus. Então, se nós somos filhos de Deus, temos Jesus no nosso coração, nós temos a vida eterna. E a vida eterna é a vida do próprio Jesus. E a vida eterna não é algo que nós vamos ter quando nós morrermos. A vida eterna está em nós a partir do momento que nós recebemos Jesus, porque a vida de Jesus é eterna. Então, a vida eterna é o próprio Jesus. E ela já entrou em nosso coração através do Espírito Santo. Nós somos agora resgatados da maldição do pecado, lavados pelo sangue do Cordeiro, e recebemos dele, a vida dele em nós. Então, nós recebemos a vida eterna. Então, nós não vamos receber quando nós morremos. E a vida eterna é a vida abundante, que Jesus fala em João 10:10. Que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Essa vida de Deus em nós, essa vida eterna, nos transforma, nos coloca num lugar seguro. E esse lugar seguro significa um lugar que, apesar da morte estar aí, nós não tememos nem ainda a morte, porque o nosso Deus venceu a morte. Ó morte, onde está a tua vitória? Jesus venceu a morte. Então, nós não precisamos ter medo da morte. Agora, obviamente, temos que tomar todos os nossos cuidados e medidas necessárias com relação à pandemia. Apesar de nós não termos medo da morte, nós não precisamos promovê-la e nem buscá-la de uma forma proposital. Jesus foi levado no alto do pináculo do templo e Satanás falou, salta daqui, que está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guarde de todo mal. E Jesus respondeu, não tentarás ao Senhor teu Deus.
Em muitos momentos, Jesus passou por situações onde ele poderia ter sido morto antes da cruz. Ele dizia, ainda não é chegada a minha hora. Então, nós não podemos provocar a nossa morte, a morte de outras pessoas. Então, por isso, nós temos que tomar os cuidados necessários de higiene, os cuidados que o Ministério da Saúde nos orienta, de como lidar com uma pandemia, porque nós temos que cuidar da nossa própria vida e também amar o próximo, porque nós podemos espalhar esse vírus e matar uma pessoa que tem alguma comorbidade. E isso não significa ser o que Jesus ensinou, porque Jesus ensinou que a gente tem que amar a nós mesmos e ao nosso próximo. Também devemos seguir cumprindo os nossos compromissos financeiros como cristãos, com a missão de Deus, com a obra de Deus, porque a obra de Deus não parou. Jesus edificou a igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Seguir sendo fiel, tentar ser uma comunidade verdadeira, essa é uma oportunidade para nós, de sermos uma verdadeira comunidade. Às vezes as pessoas têm a visão só do templo, que se nós não estamos lá no templo, nós não podemos ser comunidade. Mas nós podemos aproveitar a situação, olhar para os lados e ver quem está passando por mais dificuldades financeiras, que não está conseguindo ter as suas coisas, e talvez você tenha mais condições que o outro, e você possa ajudar, fazer campanhas assim, ajudar as pessoas necessitadas da própria comunidade da igreja, os vizinhos, amigos, pessoas que você sabe que precisam de alguma ajuda. Ser uma verdadeira comunidade. Não resumir a comunidade somente à liturgia do culto, mas ser a verdadeira igreja, a eclésia, que se ama e que se ajuda, especialmente nas horas da angústia, nas horas da dificuldade. Usar a criatividade para alcançar pessoas. Usar os meios pela internet, online, fazer reuniões, discipulados, treinamentos, contatos, abençoar pessoas através de uma chamada, de uma mensagem do WhatsApp. Enfim, usa a criatividade. O Espírito Santo é criativo. Permita que ele te dê criatividade para abençoar as pessoas no meio das situações de morte. Não ficar estacionado na murmuração, na reclamação, mas permitir que Deus, que o Espírito de Deus possa agir na sua vida e através da sua vida, com amor, com graça e com poder. Que Deus te abençoe muito. E mais uma vez, muito obrigado aos líderes dos homens e a todos os homens que estão participando dessa conferência, e todos os líderes também de homens de todos os lugares desse país, da Igreja Metodista. Que Deus abençoe grandemente e que esta palavra possa inspirá-lo, possa encher teu coração e que você possa ser renovado. Deixa eu orar com você. Espírito Santo de Deus, eu quero te agradecer mais uma vez pelo privilégio de poder compartilhar esta palavra. Que o Senhor possa renovar a fé, o coração de cada homem que está participando desta conferência. Deus, abençoa cada um com a tua graça, com o teu amor e com a tua misericórdia. E que eles sejam cheios de esperança, cheios de alegria para vencer no meio das circunstâncias. Eu abençoo cada um, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe grandemente, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe sua casa.